Bom dia! O Band Mulher deste sábado está no ar com muita informação e convidados especiais para deixar a sua manhã ainda mais interessante. No Limonada Zen, Adriano Sescani traz um tema pouco abordado, mas muito importante: a gagueira. Como lidar com esse distúrbio da fala que não define quem somos e pode ser tratado com acolhimento e informação. A doutora Stephanie Seulin explica tudo sobre a blefaroplastia, uma cirurgia que vai muito além da estética e pode melhorar a qualidade de vida de quem sofre com problemas nas pálpebras. Você já ouviu falar em pensão socioafetiva? A advogada Virgínia Lobato Flores esclarece como funciona esse tipo de vínculo legal que reconhece o afeto como base para direitos e deveres. No clima do Junho Vermelho e Laranja, a terapeuta integrativa Josie Pacheco fala sobre a importância da doação de sangue e da prevenção de doenças hematológicas. E para fechar com estilo, recebo aqui no estúdio Karina Capaverde, diretora da Casa Cor Rio Grande do Sul, para contar tudo sobre esse evento que transforma a arquitetura, o design e o morar em verdadeira arte. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. E já abro o programa de hoje com ele, hein? Preparem-se, doutor Gilberto Laorgue Nunes já está aqui comigo. Ele que é cardiologista, traz sempre assuntos tão bacanas, né? Pra gente aqui no Band Mulher. E hoje a gente vai falar, muita gente hoje sofre, né? Desse problema, inclusive de pressão alta, né? E a gente vai falar sobre essa questão da dor de cabeça, porque muita gente relaciona a dor de cabeça com a pressão alta. E é mito ou verdade isso? Existe essa relação? Tudo bom, Regina? Na maioria das vezes é mito, né? Porque o que acontece? A pessoa sente um desconforto, uma dor de cabeça, uma enxaqueca e aí decide medir a pressão. E frequentemente a pressão vai estar elevada por causa da dor e não o contrário, né? Quer dizer que a dor pode causar, pode fazer subir a pressão. Claro, qualquer dor ou a dor de cabeça? Qualquer dor. Né? Qualquer estresse emocional, por exemplo. Até né? nós comentamos aqui já que às vezes a pessoa vai ao médico e fica nervosa de ir ao médico. Exatamente. E lá já sobe a pressão. Exatamente. Existe inclusive uma entidade, né, chamada de hipertensão do jaleco branco, que é aquela pessoa que só está hipertensa na consulta do médico. E aí a gente pede para medir em casa ou pede um exame chamado MAPA que monitora a pressão durante 24 horas e o exame é absolutamente normal. Então existe, né, essa entidade. Então o estresse emocional é muito importante. E uma coisa que é importante ressaltar, que eu tento explicar para as pessoas sempre, é que para a gente fazer o diagnóstico de hipertensão é preciso que a pressão arterial esteja sistematicamente elevada, né? Picos ocasionais de aumento de pressão são normais mesmo em quem não é hipertenso. Então, né, por isso que eu digo, se no momento de desconforto, de estresse emocional, a pessoa mede a pressão está elevada e ela já entra em pânico porque está hipertensa, etc., muitas vezes, né, é um estresse desnecessário porque na realidade a pressão subiu temporariamente, vamos dizer assim, não de maneira sustentável. Agora, e nos casos em que há essa relação, né, de repente da dor de cabeça significar que a pressão está mais alta, é só nos casos de crise ou realmente é sempre assim, por exemplo? Varia de paciente para paciente, mas de modo geral, a dor de cabeça sinaliza que a pessoa está com o que nós chamamos de uma crise hipertensiva, ou seja, níveis de pressão extremamente altos, que aí começam a causar até um certo grau de edema cerebral. Então, isso é uma emergência médica, né? Porque a partir do momento que a pessoa tem uma dor de cabeça muito intensa, porque a pressão está extremamente elevada, esse atendimento tem que ser feito o mais rápido possível, no sentido de se reduzir essa pressão arterial, né? E se houver uma dor de cabeça, ela também vai ser diferente das dores de cabeça normal, por exemplo, como a enxaqueca? Ela geralmente é muito mais intensa, né? E mas não tem características. E não tem as características da enxaqueca. A enxaqueca normalmente existem os chamados pródromos, né? A pessoa começa a enxergar mosquinhas ou tem alguma coisa que sinaliza que ela vai ter uma crise, né? Essa é uma dor geralmente muito intensa, né?
causada justamente por causa disso, pelo aumento súbito e intenso da pressão arterial, que causa alteração cerebral, inclusive, né? Então, isso precisa ser tratado como uma emergência médica. Bom, agora tem um outro mito que também as pessoas se confundem bastante, que é com relação aos remédios, né? Os remédios para pressão alta, eu já ouvi muito isso. Ah, porque os remédios viciam e eles não podem ser suspensos. Isso é verdade ou é mentira? Parte verdade, parte mentira. Ai, aí vem com aquela resposta que assim, depende. Depende, exatamente. Não, os remédios da pressão alta, eles não viciam. Tá? O que acontece? À medida que a gente envelhece, a tendência da pressão ir gradualmente aumentando. De maneira que, na quinta, sexta década de vida, mais ou menos metade das pessoas se tornam hipertensos. Tá? Então, evidente, se a gente faz um diagnóstico de hipertensão, uma pessoa tem 40, 45 anos, pode ser que naquele momento a dose de antihipertensivo possa ser menor, que eventualmente com um antihipertensivo apenas a gente consiga controlar. Quer dizer, pode ter que mudar essa dosagem pode e até talvez o medicamento. Ao longo do tempo, pode ser que a gente precise aumentar a dose, pode ser que a gente precise acrescentar alguma outra medicação para poder fazer um controle adequado da pressão. E isso é importante de ressaltar porque hoje em dia o alvo que a gente tem no tratamento da hipertensão é bem mais rigoroso do que era no passado. Então, hoje em dia, o nosso alvo é que a pressão fique, no máximo, em 12/8, com o tratamento. Antes se tolerava 13/8, 14/8, não, tem que ser 12/8. E quanto mais baixa a pressão, melhor. Então, o que acontece? Para a gente conseguir esse nível de controle ao longo do tempo, frequentemente a gente precisa mudar a dose e, eventualmente, acrescentar medicação. Então, não é que a pessoa fique acostumada, né, ou tenha tolerância à medicação. Não, é porque é o próprio envelhecimento que faz com que a pressão vá gradualmente aumentando. E há uma evolução de medicamentos também, eu acredito, né? Sim, com certeza, né? A gente volta e meia tem medicamentos novos que são lançados para controle de hipertensão e também tem outra questão. O que vai funcionar para uma pessoa necessariamente não é o mesmo tipo de medicação que vai funcionar para outra. Então existem estudos mostrando que determinados antihipertensivos funcionam melhor para pessoas idosas, que tem basicamente um aumento da pressão máxima, a chamada pressão sistólica. Tem medicamentos que funcionam melhor em pessoas da raça negra. Então existe uma variação. Uma adequação. Exatamente, do tipo de medicamento que a gente vai utilizar, dependendo do paciente que nós estamos tratando. E outra coisa que eu sempre tive essa curiosidade com relação ao remédio, por exemplo, quem toma remédio para outros remédios de uso contínuo e mistura e pode tomar também o da pressão, quer dizer... Pode tomar o da pressão. Não tem problema. Não tem nenhum problema. E até respondendo à tua pergunta anterior, os remédios da pressão, eles não podem ser interrompidos. Por quê? Porque pressão alta, hipertensão, a gente não cura, a gente controla. Assim como o diabetes, assim como o colesterol. Então, se a gente para de tomar o remédio, a pressão vai subir de novo. Então, são remédios para uso, uma vez feito o diagnóstico de hipertensão, esse é um tratamento que tem que ser mantido por toda a vida do paciente. E a gente fala de pressão alta para idosos, né? Hoje já existem pessoas mais jovens que têm pressão alta, por exemplo, que precisam fazer uso do remédio contínuo? Tem. São duas situações, né, que a gente conhece. Primeiro, existe essa chamada hipertensão secundária, que é quando ela é causada por uma outra doença, e aí a tendência é que aconteça em pessoas mais jovens, tá? É raro isso, né? Geralmente são 5 a 10% dos pacientes hipertensos que têm a chamada hipertensão secundária, mas quando a gente pega um paciente jovem que se tornou hipertenso, é obrigatório a gente investigar e excluir que ele possa ter uma hipertensão secundária, porque a hipertensão, na maioria das pessoas, é chamada hipertensão essencial, que ela não tem causa, não tem uma causa específica, né? E uma outra situação que a gente andou observando no consultório também é que houve um aumento do diagnóstico de hipertensão em pessoas relativamente jovens, 30 e poucos anos, após a Covid-19. Então, pacientes que tiveram Covid, o mecanismo ainda não está bem esclarecido, mas várias pessoas, depois de pegarem Covid, se tornaram hipertensas. Tá bem, muita informação aí, né? Como sempre. Bastante. Muito obrigada, tá, Gilberto? Eu que agradeço. Até sábado que vem. Gente, o Adriano Sescani traz hoje um assunto que não é muito falado, mas que impacta a vida de muita gente, a gagueira. Em 2 episódios, o Limonada Zen mostra que essa disfunção da fala deve ser enfrentada de frente e com naturalidade.
Hoje eu vou trazer um assunto que faz parte da minha vida, a gagueira. Já enfrentei desafios, inseguranças, dúvidas, risadas, deboches e ironias. E hoje a gente vai entender um pouco desse distúrbio que atinge mais de 70 milhões de pessoas no mundo todo, mas que não define ninguém. Hoje eu vou falar pela primeira vez aqui na TV dessa minha questão da gagueira que me acompanha desde a infância. Muita gente não acredita, né? E que aparece mais quando eu fico nervoso, ansioso, né? E muita gente confunde, né? A gagueira, né? O que é, não sabe o que é, né? O que é a gagueira? A gagueira, ela é um transtorno do neurodesenvolvimento da fluência da fala. Então ela vai afetar o ritmo da fala e a precisão da fala. Algumas das características são interrupções, repetição de sons ou de algumas sílabas. Então, é do nosso sistema nervoso, é isso? Isso. Ela tem uma relação com algumas regiões do cérebro, é o que tem se investigado, né, para poder entender melhor. E ela vai afetar principalmente o desempenho motor, a relação do planejamento da fala com o desempenho motor. Em 80% dos casos, ela é de origem genética. Hoje já se tem essa informação. 80%? 80%. Bastante, né? Meu pai era gago. Faz sentido. E os outros 20%? Podem ter outras causas que são mais variadas. Às vezes a gagueira pode aparecer numa determinada etapa da infância, lá no início, né? Ela é conhecida também como gagueira do desenvolvimento. Que daí ela não é a gagueira em si, mas ela é uma etapa da linguagem que a criança pode ter algumas características ali, apresentar algumas disfluências na fala, mas faz parte do aprendizado da fala. Tem uma pesquisa que diz que 5% da população do mundo nasce com gagueira, mas apenas 1% acaba convivendo. Sim, na infância ela é mais comum, ela costuma surgir entre 2 e 4 anos de idade. E a intervenção, quanto mais precoce, né, mais resultados tu vai ter. Ela pode sumir assim, ou ser reduzida naturalmente, né, ao longo da vida da pessoa, ela vai aprendendo a lidar melhor. E aí na população adulta existe uma prevalência, aqui no Brasil pelo menos, em torno de 1%. Tem níveis de gagueira? Porque eu conheço gente que é muito gaga, tem gente que é menos gaga. Mas assim, a percepção que eu tenho é isso, assim, tem pessoas que são muito mais e pioram, depende da situação. A gagueira, ela não é uma coisa assim, padrão, que ocorre todo dia, toda hora. Ela pode mudar em algumas situações, dependendo do meio em que a pessoa está. Ela pode se deixar afetar ou alguma situação que deixa ela mais nervosa e pode vir a gaguejar mais. Sabe, quando eu era menor eu fiz, né, fono e fazia muitos exercícios. Esse é o tratamento? São exercícios? Com a voz, com a boca, com a basicamente, língua? O tratamento da fono, ele vai envolver, né, a centralidade dele são os exercícios, né? Hoje se conhece um pouco mais sobre os exercícios, tem mais pesquisa, né, dizendo o que dá mais ou menos resultados. No próximo episódio, como conviver com a gagueira e como transformá-la em força. Muito bom, Adriano, e obrigada sempre, né, a Ruaça Filmes aí que faz essas imagens belíssimas que vocês veem. Hora de estilo Simoneto. Quem tá aqui comigo hoje é a Aline Dick, né? Ela que seguido vem aqui com assuntos bem bacanas. Em nome da Simoneto, tudo bem, Aline? Tudo bem contigo, Seja Regina. bem-vinda. Obrigada. E hoje ela vai falar de aqueles errinhos mais comuns que as pessoas cometem, né? No início aí
de uma obra de interiores, porque as pessoas não pensam nisso, né, nessa questão do erro, as pessoas só pensam no acerto, essa que é a verdade. Exatamente, está todo mundo empolgado querendo ver o resultado, mas não pensa que essa ansiedade pode causar o caos. Qual é o primeiro passo, assim, qual é a primeira medida que alguém precisa tomar, né, quando ela decide que vai fazer uma obra em casa? Então, planejamento, né? Acho que, como qualquer coisa que a gente faz na vida, o ideal é que a gente se planeje antes. Mas é um planejamento, diz assim, no papel, tudo direitinho, como isso, é que é? Então, nós arquitetos temos a ferramenta projeto, né? Então, o que facilita todo esse desenvolvimento na obra com tranquilidade é o projeto, um projeto bem feito, a gente consegue mapear tudo direitinho. Aliás, uma dúvida, quanto tempo leva para fazer esse projeto? Então depende do projeto, depende do tamanho, da complexidade, do tamanho do espaço ou dos espaços, né? Quantos ambientes tem. Então isso varia muito conforme a complexidade. É realmente difícil dizer, pode ser projeto rápido de 2 meses, pode ser 4, então varia um pouco. Qual é a peça da casa que costuma dar mais problema, tem mais erro? A cozinha, sem dúvida. Porque banheiro não, porque também é água, né? Essa coisa da água, dos canos. Isso tem esse problema, acho que um dos erros recorrentes, mas aí é de execução, é não cuidar o caimento dos ralos nos banheiros, né? Porque isso é um problema, realmente. Vai tomar banho e aí a água volta, não está indo para o ralo. E a gente vê seguido isso. Vê seguido, exatamente. Mas a cozinha é o que eu acho que tem mais detalhes que podem ser esquecidos. Então realmente precisa ser feito um projeto com calma. Eu sempre penso que uma tomada que falta num ponto que é importante, que a pessoa pretende usar eletrodomésticos, ou tomadas específicas. Vai ter um cooktop de indução que precisa de uma tomada específica. Não fizeram. E agora? Aí tá lá, o pessoal vai lá montar os móveis planejados. E aí, como é que vai depois? Aí, na hora de botar o cooktop, os móveis estão prontos, colocaram a pedra, agora vai instalar o cooktop direitinho, não tem tomada. Faz o quê? Não, e aliás, eu vou te dizer uma observação que eu faço, como acontece isso de não ter tomada onde a gente precisa. Acontece. Olha, eu vi várias casas quando estava me mudando e eu via isso, eu disse, mas que engraçado, mas só tem essa tomada aqui. Era incrível horrível, isso. Né? É horrível, a gente fica Eu acho que refém. as casas mais antigas também é pior, né? Na verdade também tem uma questão que, assim, imóveis prontos também, acho que tem determinadas construtoras que dão uma economizada, né? Porque realmente tudo é mais cabo, é todo um material extra além do trabalho a mais. Então tem um custo que nem sempre eles querem absorver, e aí fica por conta do cliente depois fazer essa ampliação de pontos, né, durante a obra. Pois é, e a gente estava falando justamente sobre esses pontos técnicos, né, porque a gente, quando inicia a obra, já pensa direto na estética, né, aqui vai o sofá, aqui vai a cama, aqui vai não sei o quê, e aí daqui a pouco faltou técnica para tudo isso. Exatamente. E aí, o que acontece? É importante, então, pensar direitinho no layout, né, não pensar assim só de uma forma genérica onde vai cada coisa, mas realmente fazer um planejamento, botar tudo no papel, ver onde são todos os pontos de cada coisa, para daí poder pensar nas tomadas, nos interruptores, na hidráulica, enfim, todas, onde vão ficar os aparelhos de ar-condicionado, tem que passar a estrutura nas paredes. Dizer, e na verdade também, nem sempre as pessoas vão escolher, a não ser que só tenha uma posição para ter os móveis, as pessoas dificilmente vão escolher todas o mesmo jeito, né, de colocar os móveis. Exatamente. Então, quer dizer, na verdade, deveria ter tomada por tudo, para a pessoa poder decidir o que ela vai fazer. Esse é o ideal. E aí também tem uma ressalva que é com relação à amperagem é mais técnico ainda, né? A amperagem das tomadas, as tomadas de 20 amperes, de 10 amperes, porque eventualmente também se falta uma de 20 amperes num espaço estratégico onde tu vai precisar usar um equipamento de mais calor, por exemplo, e tu não consegue usar porque ela não entra na de 10 amperes. Então tem alguns detalhezinhos também que são importantes ser pensados quando a gente pensa no uso daquele ambiente. Que jamais a gente vai pensar. Isso aí é para o arquiteto papel, mesmo, né? Com certeza. Agora, sobre a compra de materiais, assim, vale comprando, tá, conforme a obra, ou ainda é melhor comprar tudo antes? Olha, eu acho, assim, é possível comprar aos poucos, não precisa ser tudo comprado junto ao mesmo tempo, mas é importante mapear o tempo de entrega de cada coisa. Porque tem produtos que vão precisar de um prazo para vir da indústria, por exemplo, que a loja não tenha pronta entrega. Então isso tem que estar mapeado. Os móveis planejados, eles precisam de um tempo de execução na fábrica antes de vir para a loja. E geralmente demoram. Exatamente, sim, é um processo complexo, né? Bastante trabalho. Então tudo isso precisa ser mapeado antes.
também é importante ver esses prazos, porque eu não acho interessante, por exemplo, mandar tudo para a obra ao mesmo tempo, porque aquilo lá vai ficar rolando e pode danificar, pode se perder. E tem uma coisa, às vezes muda de planos, por algum motivo. Sim. A gente muda um plano e aí a gente já comprou determinadas coisas. Também. Já perdeu dinheiro, já vai ter que ver o que fazer com aquilo. Determinados lojistas, em determinadas situações, a gente consegue fazer a troca. Mas também isso é um risco, eu né? acho, também acho melhor ir comprando aos poucos. Agora, tu falou aí, esse negócio daí da demora, a fábrica demora e tal. Quando a ansiedade bate, porque daí a gente não quer mais saber. A gente não quer mais saber daquelas pessoas, a gente não quer mais saber da sujeira. E agora, eu quero saber, né, uma previsão certa e tal, como é que a gente vai fazer, e aí a gente quer botar todos os profissionais dentro da obra ao mesmo tempo. Sim. Isso prejudica, né? Prejudica. O nosso papel é controlar a ansiedade das pessoas, porque assim, é importante respeitar o processo, né? Respeitar a ordem das coisas. Porque primeiro que é um caos se botar todo mundo junto ao mesmo tempo, né? Vai ficar uma bateção de cabeça, vai ter gente que vai ficar parado num canto esperando o outro terminar. E também o problema do retrabalho, né? De eventualmente alguém se antecipar e tá fazendo um acabamento num lugar que ainda precisa fazer um rasgo para passar um duto, por exemplo. Então isso tudo é tempo, é dinheiro perdido. É melhor respeitar o planejamento. Respirem fundo, né? Paciência, é melhor isso do que botar dinheiro fora, né? Verdade, Aline, obrigada, viu? Acho que hoje a gente ajudou bastante esse povo aí que está se mudando, ou quem está querendo fazer reforma mesmo, né? Ideia. Em casa fazer uma obra. Gente, olha só, claro que continuamos falando de Simoneto, né? Agora com o recado do João. Simoneto Grupo Duarte, há 17 anos transformando sonhos em ambientes sofisticados e personalizados aqui no Rio Grande do Sul. Para você que ainda não me conhece, meu nome é João Lacerda, sou diretor comercial da Simoneto Grupo Duarte. Aqui cada projeto é criado sob medida para transformar o seu sonho em realidade com muita sofisticação, elegância e exclusividade. Trabalhamos com materiais de alto padrão, tecnologia de ponta e um atendimento totalmente personalizado. Cada móvel é feito milimetricamente para refletir a identidade do cliente, entregando funcionalidade com elegância. São mais de 17 anos de experiência, 10 mil projetos realizados e tradição e expertise no seu projeto com processos devidamente testados e aprovados pelos nossos clientes. Você conta com uma empresa com 5 anos de garantia e também a primeira empresa no ramo de móveis planejados com um setor especializado no sucesso do cliente para atendimentos especiais de pós-montagem e assistência. Transforme agora o seu lar com quem é referência em móveis planejados de alto padrão. Vem conhecer a Simoneto Grupo Duarte. Estamos prontos para realizar o seu projeto com excelência. Obrigada, Joãozinho. Mudando de assunto, vocês já ouviram falar em pensão socioafetiva? A advogada Virgínia Lobato Flores esclarece melhor para a gente esse assunto. Bom dia, doutora Virgínia. Oi, Regina. Bom dia, um ótimo dia para o pessoal de casa. Vocês sabiam que é possível ter que pagar pensão alimentícia mesmo sem sendo pai ou mãe biológico de uma criança? Então, a nossa justiça brasileira reconhece que o afeto pode gerar obrigações jurídicas. E aí que entra a chamada pensão alimentícia socioafetiva, tema do nosso programa de hoje. Esse tipo de pensão ela surge em situações em que alguém, como um padrasto ou uma madrasta, assume por vontade própria o papel de responsável por uma criança, criando um vínculo tão forte quanto o biológico. No direito de família, esse conceito tem ganhado cada vez mais espaço, já que as relações familiares não são mais definidas apenas pela genética, mas também, que eu diria principalmente, pelo amor, responsabilidade e presença constante na vida do menor de idade. Esse reconhecimento pode trazer diversos direitos e deveres, tanto para o filho quanto para o maior de idade. E aí inclui-se também a pensão alimentícia. Mas afinal, quais são os critérios que os nossos tribunais atualmente têm considerado para conceder ou não o pagamento da pensão alimentícia? Eu vou destacar 3 deles. O primeiro é o tempo de convivência. A duração da relação entre a criança e o adulto é um fator crucial.
Uma convivência longa e estável é mais propensa a gerar o reconhecimento do vínculo socioafetivo. O segundo ponto seria as atividades parentais. Se o adulto participou ativamente da vida daquela criança, ajudando na sua criação, educação e sustento, isso com certeza pesará na decisão judicial. E por fim, eu diria que se analisa a percepção da criança, como aquela criança enxerga o adulto. Se como um pai, como uma mãe, era ele que estava presente nos dias dos pais da escola, no dia das mães, nos cartões, como era chamado. Então, esses são os 3 pontos que o nosso judiciário analisará para condenar alguém ou não ao pagamento da pensão. Assim, para evitar a obrigação de pagar a pensão socioafetiva, é importante estar ciente das responsabilidades assumidas ao estabelecer um relacionamento afetivo com uma criança. Você tem responsabilidade sobre esse relacionamento. Manter clareza sobre os papéis e os limites do relacionamento pode prevenir responsabilidades jurídicas futuras. De outra parte, se você é o responsável legal de uma criança com vínculos afetivos, saiba que você pode buscar judicialmente o direito deste menor. Gostou dessa informação? Aqui no Band Mulher com a Regina Lima eu trago sempre as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Muito obrigada, Virgínia, como sempre com temas muito atuais, né, e muito polêmicos também. Quero falar daquele ambiente aí da sua casa, sabe? Aquele ambiente, até aquele jardim de inverno que você tem fechado, que agora no inverno é lindo, né? Claro, enfim. Mas tem que ter o que ali? Os móveis certos, né? Para você receber suas visitas, família, amigos, enfim, tomar aquele chimarrão, aquele cafezinho. Esse móvel você consegue com um preço bem menor, sabe onde? Na Lemers. Lindos, né? Vamos para um breve intervalo comercial, então, com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Porque os ambientes mais lindos e modernos você só encontra na Simoneto. De volta com o Band Mulher e hoje a Luísa Tomé, que é atriz e embaixadora da CG Home Care, traz um tema muito importante, a higiene adequada na terceira idade. Fala aí, Luísa! Todos sabem que eu cuido da minha mãe com muito carinho, que eu amo. Claro que eu fico em cima dela para manter os hábitos de higiene adequados, uma vez que o idoso é mais suscetível a doenças de pele pela sua fragilidade. Devemos atentar para a hora do banho, depois hidratar bem a pele com um produto adequado, manter as unhas sempre aparadas e com isso evitar que eles se machuquem. Também trocar sempre a roupa, seja dele, de cama ou de banho, assim evitando contato com ácaros e bactérias, além de manter o ambiente deles sempre limpo. Vamos cuidar sempre dos nossos idosos. Beijos! ACG Home Care, 25 anos. Obrigada, então, a Luísa Tomé e a ACG Home Care, que está aqui com a gente no Band Mulher. Comigo já está ela, a doutora Luiziane Tomazoni, ela que faz odontologia integrativa e estética. Aliás, sempre que se fala nisso, né, no Instagram, como dá polêmica essa questão da odontologia integrativa, né? Sim. E as pessoas não conseguem entender que isso é o futuro, né? Nós estamos lá uns 10 passos à frente, mais ou menos. Exatamente. As pessoas ainda não entendem como é que uma dentista está falando sobre a saúde do corpo, né? E a gente devia agradecer, não é? Exatamente. Porque que bom que a gente tem essa pessoa preocupada não só com a saúde bucal. Bom, mas hoje a gente vai até falar desses assuntos, na verdade, do dia a dia, né? E de coisas que a gente usa diariamente e que
podem prejudicar, por exemplo, a nossa saúde e que a gente nem está sabendo, né? Nós vamos falar primeiro de uma coisa que eu acho que muita gente usa e a gente até já comentou aqui num outro programa, que é a questão do enxaguante bucal com álcool. E eu te confessei, inclusive, que eu não sabia se eu comprava com ou sem álcool. Eu fiquei em dúvida mesmo. Sim. E já usei com álcool, ou seja, estava me prejudicando, nem sabia. Com certeza. Mas isso é uma dúvida normal, né? O que acontece? O enxaguante bucal com álcool, ele acaba destruindo as nossas bactérias boas que a gente tem na boca. Então ele altera a nossa microbiota oral. E aí isso o que pode acontecer? Como dá um desequilíbrio das bactérias boas e as ruins, aí pode dar algumas inflamações, pode acontecer inflamação na gengiva, pode dar mau hálito. Então a pessoa usa o enxaguante para não ter mau hálito e acaba tendo mau hálito pela destruição das bactérias que fazem esse equilíbrio. E também pode gerar um problema no intestino. Normalmente, desregulando a microbiota oral, acontece um desequilíbrio da microbiota intestinal. E aí vem todos os problemas que a gente já sabe que o intestino pode causar. Né? Bom, para ficar nessa área aí de produtos dentais, cremes dentais. Hoje a gente tem uma infinidade enorme de cremes dentais e a gente fica também sem saber o que escolher. Aí tem o branqueador, aí tem esse, tem aquele. E tem um que fala que é com carvão, né? É carvão ativado? Eu acho que é, né? Sim. Que eu vi que tu disseste que a gente tem que ter um cuidado. Sim. Realmente tem muito tipo, o paciente fica acho que no supermercado ali não sabe nem para qual se atirar, né? Mas esses que prometem fazer um clareamento, né, que são os cremes dentais com agente clareador, e isso inclui o de carvão, que tem carvão ativado, eles acabam sensibilizando o dente. Muitas vezes ele tem partículas abrasivas que acaba desgastando o esmalte, e isso vai gerar uma sensibilidade, vai gerar manchas no dente, que vai acabar manchando, então vai dar um efeito contrário. E sem falar que também, por fazer uma abrasão, ele acaba causando retração. Pois é, a troco de que usar o carvão, na verdade, no creme dental? E o Júlio lá de cima estava perguntando, ele que é o nosso responsável aqui pelo áudio, estava perguntando isso, mas se o carvão é preto, na verdade, a gente imagina isso, né? Sim. Por que usar num creme dental? Pois é que dá aquele efeito visual, a pessoa está escovando os dentes com um creme dental preto, aí se olha no espelho, tá tudo preto, né? Aí daqui a pouco bochecha, cospe fora, quando vai ver, ficou mais branco. Claro, ela tem a impressão de que ficou mais branco. Exatamente. E tá desgastando esmalte. E esmalte, depois de perdido, não tem como voltar. Ele não regenera, o dente não volta a ter esmalte novamente. Então, assim, quer clarear os dentes, faça um clareamento monitorado por um profissional. E até essa questão também da escovação, né? Que a gente já falou, por exemplo, a questão da própria escova dental, né? Também pode ser uma coisa que a gente usa diariamente e está usando da forma errada ou até a escova errada. Exatamente, né? sim. Porque também tem isso, muitas vezes eu ouvi falar, não, eu vou escolher aquela da cerva bem durinha, que é a que vai ajudar. E, na verdade, é a mais molinha, né? É a mais macia, claro. E mesmo assim, tá? Na escova de dente está escrito macia, mas é importante ficar bem atento, porque muitas estão escrito macia e não são. Então tem que passar a mão. Claro que daí o profissional orienta, né? Eu oriento todos os pacientes. Por quanto tempo a gente, aliás, deve ficar com a mesma escova dental? Olha, na real não tem muito um período, tá? Mas em torno de uns 2 meses. Mas tem paciente que faz muita força na escovação. Mas eu e aí a escova... Falou 2 meses, agora tenho certeza que muita gente lá em casa falou, nossa, mas eu nunca, eu ficava anos com a escova. Não digo anos, mas quase, sei lá, 6 meses, 8 meses. O que acontece? Quando a escova, as cerdas estão retinhas, elas estão cumprindo a função, elas estão fazendo a higienização da limpeza, da gengiva. Mas se a cerda começa a ficar mais aberta, tá na hora de trocar. Então aquela escova toda descabelada, pelo amor de Deus, não. Vem cá, e como é que a gente faz isso com as crianças, né? Porque agora eu estava pensando nisso, eu estava falando aqui, e as crianças muitas vezes é o teu exemplo, é o que tu vai passar para ela. Sim. Tanto com relação à escova, quanto com relação à escovação e como com relação aos produtos. Sim. Criança, por exemplo, pode usar enxaguante? Que produtos a gente pode usar na criança? Na verdade, assim, até iniciar a dentição permanente, que é em torno dos 6 anos, 6, 7, depende.
a gente tem que cuidar com creme dental que não tenha flúor, né? Então são cremes dentais específicos para essa idade. Mais leves. Mais assim. leves, que não sejam tão fortes. E depois dessa idade aí dá para introduzir, mas sempre com cuidado, né? Com certeza. Quero falar também das panelas, né, com teflon. Sim. E das cápsulas de café, que eu nem sabia que tinha problema. Pois então. Aí naquela minha abordagem integrativa, onde o meu olhar é mais amplificado, né? E o meu objetivo é sempre fazer com que o paciente desenvolva uma consciência para fazer boas escolhas. Esse é o objetivo, né? Então, assim, panelas de teflon, que tem aquele material antiaderente, ele, quando ele vai sobre calor, né? Quando está fazendo um cozimento, ele acaba liberando substâncias tóxicas. E quando ela está riscada, mais ainda. Então, aquilo vai para o alimento, né? O paciente ingere, só que não é uma coisa que vai acontecer amanhã. Às vezes demora um tempo. São substâncias que vão sendo cumulativas no corpo e que vão gerar. E pode gerar. A gente vai se envenenando aos poucos. Vai se envenenando aos pouquinhos. E aí vai gerar um distúrbio hormonal, problema na tireoide. Então, assim, que tu nem imagina que foi aquilo ali que está te prejudicando. E as cápsulas de café também? A cápsula de café, por quê? As cápsulas são de alumínio. E hoje a gente sabe que o alumínio é neurotóxico. Então, há muitas doenças degenerativas por causa de alumínio, mercúrio, chumbo, cobre, que são metais pesados. E na cápsula de café, quando tu liga ali, aciona para fazer o café, vai uma pressão e uma água quente que passa ali. E aí libera o alumínio, que pode gerar uma toxicidade. Então são coisas... E todo mundo adora ter nessas máquinas. Adora porque é legal. Sim. E aí uma coisa importante, no consultório todos os meus pacientes que ingressam nessa parte integrativa, né, esses cuidados da integrativa, eu peço nos exames uma dosagem de metais pesados. Isso é muito legal, porque ali eu consigo ver se tu tá com algo tóxico no teu corpo. E aí a gente faz uma depuração de metais pesados. E depois faz novos exames e compara e tu vê que baixa completamente. Super legal saber disso. É muito legal, é uma prevenção, né? Obrigada, viu, Lui? Como Obrigada sempre, com também. informações aí muito legais. Bom, e a terapeuta integrativa Josie Pacheco hoje vai falar sobre o Junho Vermelho e Laranja, que ressaltam a importância da doação de sangue e prevenção de doenças do sangue. Bom dia! Hoje eu trago uma reflexão sobre a conscientização do Junho Vermelho e Laranja. São campanhas de conscientização que ocorrem simultaneamente em junho e ressaltam a importância de temas relacionados à saúde com foco no sangue. A campanha Junho Vermelho incentiva a doação de sangue, ressaltando que esse ato de solidariedade salva vidas. A campanha Junho Laranja tem como objetivo conscientizar sobre a importância de tratamento e prevenção da anemia e da leucemia, duas doenças que afetam a saúde do sangue. O chakra, pessoal, que está diretamente relacionado com o equilíbrio do nosso sistema circulatório é o chakra cardíaco. Ele é o principal chakra, localizado então no centro do nosso peito, na altura do coração, e é responsável por energizar o coração, a circulação sanguínea e a função do nervo vago. Esse chakra é fundamental para o sistema circulatório. Quando está em equilíbrio, promove uma circulação sanguínea saudável, com vitalidade e bem-estar emocional. Ressalto também a importância da adoção de hábitos saudáveis, como a utilização das terapias integrativas, cuidados com a alimentação, exercícios físicos e a realização de exames e consultas médicas regulares. Um bom final de semana a todos. Obrigada, Josi. Olha, até esse domingo acontece em Novo Hamburgo o Festival de Gastronomia Chefs Gourmet, que celebra os 150 anos da imigração italiana. De massas frescas a hambúrgueres artesanais, pizzas, doces clássicos, opções vegetarianas e muito mais. A entrada é franca e é a hora, claro, do Deixa Eu Te Contar. Deixa eu te contar, meu nome é Fernanda, sou do setor de eventos dos ensinos e eu tenho um convite para te fazer. No dia 31 de maio e 1º de junho, estaremos aqui em Novo Hamburgo com os Chefs Gourmet, o Festival Gastronômico e Cultural de Novo Hamburgo. Te esperamos aqui. Venha!
Valeu! Vamos para mais um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher. Vamos falar um pouco de cultura. Tem dica boa para quem vai estar na Serra na próxima semana. O consagrado espetáculo A Esbórnia contra a Traca está de volta a Gramado. Um oferecimento da Gramado Summit para a comunidade gramadense, trazendo aí toda a irreverência e a genialidade, né, que conquistaram o público ao longo de 4 décadas. A apresentação será no dia 3 de junho, às 19 horas, né, no Teatro Municipal da cidade. A entrada é franca. E agora a gente vê um pouquinho, né, desse astral maravilhoso que esse show tem. Sempre maravilhosos, né? Continuamos na cultura aqui em Porto Alegre. O espetáculo Sofrimentos do Jovem Werther, do coletivo Levanta Favela, pode ser visto todos os sábados até 28 de junho. A montagem é uma adaptação do romance epistolar de Goethe. Olá! Nós somos a cambada de teatro em ação direta Levanta Favela e queremos convidar vocês para assistirem a versão adaptada do primeiro clássico do poeta e escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe, a montagem teatral Os Sofrimentos do Jovem Werther, que está em cartaz todos os sábados, sempre às 20 horas, até o dia 28 de junho, aqui, na lona de teatro em ação direta da Levanta Favela, que fica na rua Santa Terezinha, número 711, no bairro Santana. No elenco, estamos eu, Sandro Marques, Daniele Rosa, Ana Eberhardt, Pamela Brax, Kathleen Abad, Tomás Rosa, Ricardo Padilha, Marco Oldini e Antônia Alonso. O espetáculo foi todo concebido com direção coletiva e foi produzido com recursos da Bolsa Funarte para Ações Continuadas de 2024 e do edital SEDAC LPG número 10 de 2023. E ele é inspirado num romance epistolar, todo escrito através de cartas, do Goethe, que trata da impossibilidade do amor. Na trama da peça, um jovem pintor chamado Werther nutre uma paixão devastadora por uma amiga dele chamada Charlotte e não consegue fazer nada além do que sonhar com esse amor. Esperamos por vocês. Outra boa dica é a exposição Geometrias Improváveis, de Lenora Rosenfield. Aborda cores intensas e formas improváveis. A mostra está na Galeria Habitat, em Porto Alegre, e integra o projeto Portas para a Arte, da 14ª Bienal do Mercosul. Boa tarde. Meu nome é Lenora Rosenfield. Eu estou fazendo uma exposição individual aqui na Galeria Habitat, dentro do projeto Portas para a Arte da Bienal do Mercosul. O nome da exposição é Geometria Improváveis, com curadoria de Lauer Nunes. Tem obras do meu projeto de doutorado. Os procedimentos da minha pintura variam desde tinta a óleo do meu passado, a fresco sintético e tempera ovo. Convido a todos e eu vou ficar muito satisfeita de encontrar todo mundo aqui. A exposição se estende até meados de junho. A arte fica na rua Armando Assis, 286, em Porto Alegre, bairro Três Figueiras. Bom, e a doutora Stephanie Seolin hoje vai falar sobre blefaroplastia, uma intervenção cirúrgica que corrige problemas estéticos ou funcionais nas pálpebras. Eu fui lá conversar com ela. Hoje, aqui no consultório da doutora Stephanie Maynard Seolin, vamos falar de uma coisa que incomoda muito a gente, que é isso aqui, ó, exatamente, flacidez de pálpebras, né, em cima e embaixo dos olhos. E há pouco tempo a gente falou aqui no Band Mulher sobre os tratamentos, que inclusive nessa época do ano são os melhores, né, é a melhor época do ano para fazer esses tratamentos, mas hoje a gente vai aprofundar na blefaroplastia.
Que na verdade é uma cirurgia, né, para essa área de olhos, é isso, Stephanie? Isso, é uma cirurgia muito tranquila de ser realizada, eu gosto de falar sobre isso, tem alguns vídeos até no meu Instagram com relatos de pacientes, porque é uma cirurgia que hoje em dia a gente consegue fazer em consultório. Existem técnicas com anestesia local que o paciente faz e vai embora no mesmo dia. Não precisa sedação, não precisa anestesia geral ou dormir, então faz com a paciente acordada mesmo. É uma anestesia muito pouco dolorida, um leve desconforto, porque é com uma solução anestésica injetada com microcânula, então é muito tranquilo. Então a gente faz a retirada de todo esse excesso de pele. Quando existe aquelas bolsinhas de gordura que deixam a pálpebra também mais pesada e gordinha. Incomoda tanto para a mulher por causa da maquiagem. Às vezes não incomoda só pelo excesso de pele. Eu tenho pacientes jovens que a gente fez não pelo excesso de pele, mas por ter a pálpebra superior gordinha, que pesava e ficava encostando no cílio. Então borrava a maquiagem, não aparecia uma sombra. Então às vezes a gente faz pelo excesso de pele, pela flacidez daquela pele e às vezes por essa pálpebra ser mais gordinha, para tirar o peso do olhar. E nós podemos fazer tanto em cima quanto embaixo. As duas podem ser feitas no consultório. É um procedimento que dura em torno de 1h30, mais ou menos. O paciente vai para casa. Os primeiros 3 dias de recuperação é bem importante que o paciente fique em casa, colocando gelinho. Não é repouso absoluto, então não tem que ficar deitado. Mas eu peço assim, os dias que tem que colocar gelo a cada 30 minutos. Não fazer exercício físico. Não fazer atividade física intensa. Depois de 3 dias, geralmente o edema, aquele inchaço já diminuiu. Aí já pode sair pra rua, ir pro mercado, fazer tudo com óculos de sol, claro. E aquela marquinha que a gente vê assim, que é tipo uma cicatrizinha, né? Dos a pontos, cicatriz fica escondida no côncavo do olho, então ela fica escondidinha, com os olhos abertos, ela praticamente não aparece já de imediato. Com os olhos fechados a gente percebe a cicatriz, mas geralmente a partir do 4º mês ela é praticamente invisível. Nula. A gente praticamente não vê. Depois de 1 ano, então, muitas pacientes, nem eu acredito que eu fiz blefaroplastia nelas, porque não se vê cicatriz. Agora, eu acho que a dúvida que as pessoas têm é a seguinte: como é uma cirurgia, então, eu fiz uma vez, eu não preciso fazer de novo? Ou a pele volta? O que acontece? Na verdade, não tem como a pele voltar. Aquela pele que nós retiramos, ela saiu dali, não tem como ela voltar. O que acontece é que algumas pessoas têm um grau de flacidez muito grande, uma tendência genética muito grande à flacidez, então depois de 7, 10, 15 anos, talvez o próprio processo de envelhecimento que vai dar seguimento, talvez tenha novamente uma sobra de pele. Mas se não fizer a cirurgia, também a pessoa não iria abrir os olhos, né? Em muitos casos. Então não é que volta ou que tem necessidade de fazer novamente. Dependendo de como for o envelhecimento dessa pessoa, as características da pele, a tendência, a flacidez, pode ser que sim tenha um excesso de pele e tenha que refazer. E mesmo que tenha muita pele, a pessoa consegue retirar toda essa pele numa única vez? Sim, numa única vez. As bolsinhas de gordura também. O resultado é excelente, as pacientes ficam extremamente satisfeitas. É muito bonito de ver, inclusive, quando eu vejo elas postando foto, fazendo selfie e vindo maquiadas e arrumadas no consultório, é muito gratificante. E, na verdade, quase todas as pessoas que têm, então, essas bolsas são indicadas para fazer? Sim, a gente tem que avaliar questões de cicatrização, de estado geral de saúde, mas isso é conversado na consulta. Agora, se tem excesso de pele, forma aquela pelezinha caída, pesa o olho, algumas pacientes Embaixo falam também. até que às vezes elas têm que levantar a cabeça para olhar para cima, de tão pesado que é a pálpebra superior nos olhos, tem indicação de fazer. Indicação de saúde, inclusive. Isso. Obrigada, viu, Stephanie, pelos esclarecimentos. Se você estava pensando em fazer blefaroplastia agora, tenho certeza que você se decidiu. Vai procurar a doutora Stephanie e vai fazer. Muito legal. Bom, tô aqui já com a Karina Capa Verde, né, que veio falar hoje de um assunto que eu amo, sou apaixonada, todo ano que tem eu vou, né, que é a Casa Cor RS. E, na verdade, falo isso quando tem eu vou, porque, claro que em 2024, estava prevista para setembro, por conta da enchente, não aconteceu a Casa Cor, mas agora, esse ano, em compensação, né, Karina, ela voltou
arrasando. Começou já dia 14 de maio, vai até 13 de julho. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Nós tínhamos no planejamento, então, realizar em 2024 já no antigo aeroporto, mas por conta do que aconteceu, a enchente, enfim, ficamos 2 meses embaixo d'água, literalmente no aeroporto, toda a região, e transferimos então para a edição de 2025 e abrimos no dia 14 de maio e estamos muito felizes com o resultado, porque mostrar, reapresentar aquele espaço que estava fechado, um espaço tão emblemático para Porto Alegre, de uma forma totalmente repaginada, está sendo uma alegria para nós e para os profissionais. Eu estava dizendo que eu achei espetacular a ideia de ser no antigo terminal do aeroporto Salgado Filho. Vocês foram até lá, quer dizer, viajaram, quero dizer, pensaram, né, nisso. E claro que são muitos ambientes, eu vi que são mais de 50 profissionais, né, de arquitetura e design, são 40 ambientes, e quer dizer, e é um lugar que super cabe tudo isso, né? Nós estamos em 5.400 metros quadrados, todos no térreo, mas a área é ainda maior. Nós temos uma área muito generosa, o antigo aeroporto, em 2 pavimentos, nós estamos ocupando o pavimento térreo, e isso nos deu a possibilidade, primeiro, de abrir espaços nunca antes vistos do aeroporto para o público. Então, nós temos uma área que dá vistas para a pista né, do aeroporto. Áreas que nunca tinham sido vistas antes, porque eram áreas restritas, áreas de despacho de bagagem, enfim. E espaços muito generosos. Então, temos um restaurante super confortável, super amplo, uma cafeteria. Vão ter lojas também, né? Temos lojas. Já tem as lojas. Temos lojas. Temos um espaço de arte, onde teremos 16 exposições divididas por quinzena, então são 4 exposições por quinzena, com artistas locais e um artista italiano. Então, nós temos um passeio completo, um circuito completo, além dos ambientes de visitação, né, assinados por mais de 50 arquitetos e designers de interiores aqui do Rio Grande do Sul. Os ambientes maravilhosos, como sempre. Os nossos profissionais são excelentes, né? E essas mostras, eu sempre digo que as pessoas falam assim, mas é tudo, imagina, é um sonho, a gente vai lá, não vai conseguir. Gente, o que tem de ideia nesses ambientes é maravilhoso, né, Karina? Tem muita ideia, tem muita referência, tem muitos fornecedores que estão ali mostrando os seus lançamentos, onde o público pode realmente conhecer novidades e levar para suas casas. Então, obviamente que temos muitas ideias que são bem conceituais, que eventualmente o público vai tirar alguma dica, né, dessa ideia, mas nós temos muitos projetos reais e principalmente diferentes estilos que o visitante pode conhecer, os mais variados estilos dos profissionais de arquitetura e design, contratar esses profissionais, conhecer marcas de produtos que estão lá em exposição, buscar muitas ideias, referências e se inspirar principalmente. A Casa Cor é um grande espaço de inspiração. Pois é, inclusive o tema desse ano é semear sonhos, né? É exatamente isso, as pessoas irem para se inspirar, para projetar, né, os seus futuros, enfim, e realmente a gente lá tem uma inspiração incrível. O tema desse ano da Casa Cor, nacionalmente e internacionalmente, porque temos 5 mostras internacionais também, é semear sonhos. Então a gente convidou os profissionais a se desafiar dentro desse tema que propõe a gente projetar futuros possíveis. Então, onde nós pretendemos estar no futuro, como é que os projetos, né, as nossas casas, os nossos espaços de trabalho podem promover esse bem-estar,
pensar em futuros mais sustentáveis, em como a gente pode estar inserido dentro das cidades de uma forma mais sustentável, e isso passa muito pelos projetos de arquitetura, né? E eu quero até aproveitar para mandar um abraço, porque eu sei que a curadora técnica é a Claine de Mello, a Claine que já fez cenários para mim, né, aqui na Band, então a gente quer agradecer. E é isso, esses profissionais talentosos que sempre acompanham, né, a Casa Cor, é que fazem esse sucesso todo. E tu falaste ali também que tem esse espaço que reúne vários, né? Tem também a instalação, uma instalação diferente, que é a Design Week Poa, né? Isso, nós somos um dos ambientes âncora da Design Week e tem uma exposição, então, da Semana de Design, que foi, né, acabou agora recentemente, e temos então essa exposição da Design Week. Porto Alegre Atemporal fez parte do circuito da Design Week de Porto Alegre. Temos um espaço também de instalação de arte que promove, né, esse diálogo entre os artistas e a arquitetura. Com certeza. E são novidades que a gente está trazendo, além da arquitetura nos projetos. A Casa Cor, ela sempre promove algo diferente. Então, esse ano, a arte, o design, são temas que estão ainda mais valorizados dentro do nosso circuito, porque esse ambiente também propicia a gente criar coisas novas. Agora, bom, então é isso, gente. Agora até 13 de julho, na verdade, vocês têm para visitar a Casa Cor lá no antigo terminal do aeroporto. Obrigada, Karina, viu, pela tua presença aqui. Muito obrigada. E sucesso, ainda mais sucesso, né, para Casa Cor. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, Band Mulher desse sábado fica por aqui, né? A Band Mulher tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto. Beijo pra vocês, bom fim de semana, até semana que vem.